Com certeza, uma das coisas que mais mexeu com todos os fãs de Jujutsu Kaisen foi a morte de Satoru Gojo. E não falo isso apenas pelo fato dele ter morrido, e sim da forma ridícula que isso aconteceu. Mas claro, agora parece que as coisas podem mudar, já que vários personagens estão aparecendo agora nessa reta final. Com isso, a dúvida que bate é: Satoru Gojo também irá voltar à vida no final de Jujutsu Kaisen? Bora lá dar aquela conferida. Mano, sem sombra de dúvidas, a luta do Gojo contra o Sukuna foi algo incrível. Na minha opinião, uma das melhores lutas da obra, se não for a melhor. Pois mesmo que muitos ainda não chegaram nessa parte devido só acompanhar o anime, foi construído todo um cenário para que tivéssemos os dois xamãs mais poderosos se enfrentando. Como todos sabem, Sukuna tinha um plano traçado, e para que seus objetivos fossem concluídos, ele precisava do corpo do Megumi Fushiguro, que por incrível que pareça, era o aluno favorito do Gojo, pois ele era o filho do Toji, que foi um oponente tanto no passado e que no fim meio que deu ao Satoru uma missão de salvar o seu filho de ser vendido para o clã Zenin. Dava pra notar que o Gojo gostava e admirava muito o Megumi, dizendo que ele tinha potencial para superá-lo e tudo mais. No entanto, no decorrer da história, o safado do Kenjaku conseguiu capturar o Gojo e selar ele no Gokumon Kyo. Isso fez com que os planos do Sukuna fossem ainda mais fáceis de serem completados, já que o xamã mais poderoso atualmente não estava ali presente. Sukuna então aproveita essa oportunidade e sai do corpo do Itadori e passa para o corpo de Megumi, pois ali ele teria acesso ao poder das 10 sombras, e isso sem dúvidas iria o beneficiar muito. Afinal, ele enfrentou uma Horaga e sabia o quanto os Shinigamis do Megumi eram poderosos. Porém, logo após tudo isso, o Satoru finalmente voltou, e aqui deu para perceber que a luta entre os dois teve um planejamento, pois ela poderia acontecer naquele momento onde o Sukuna havia engolido apenas 15 dedos e já estava no corpo de Megumi. Mas o Gojo preferiu que isso não acontecesse e esperou que o vilão alcançasse o máximo de seu poder, comendo 19 dedos e uma parte do seu corpo, completando assim a sua força total. Com isso, finalmente, o dia dessa luta incrível havia chegado. Os dois se prepararam e esse era o momento de decidir quem seria o vencedor. Se era o feiticeiro mais poderoso da história, Ryomen Sukuna, ou o feiticeiro mais poderoso da atualidade, o Satoru Gojo. Nessa batalha podemos ver as habilidades ao máximo de cada xamã, expansões de domínio e muito mais. Tudo aqui parecia perfeito. Em alguns momentos o Gojo batia e em outros o Sukuna apanhava e vice-versa, tava tudo em ordem. Porém, depois da técnica máxima do Satoru, o vazio restrito, acredito eu que todos pensaram que a vitória dessa batalha seria do Satoru. Mano, isso tava muito na cara. Entretanto, algo inacreditável aconteceu. Satoru Gojo foi cortado ao meio, ficando uma parte de seu corpo em pé, enquanto a outra metade caiu no chão. E claro, isso na minha opinião foi a cena mais nada a ver da obra. Gabriel, mas você só fala isso porque é fanboy do Satoru Gojo e não queria que ele perdesse. Galera, é óbvio que não, eu gosto muito do personagem, inclusive o Gojo é meu personagem favorito. Porém, o problema aqui não foi ele ser derrotado, e sim a forma ridícula como isso aconteceu. Sukuna é um cara muito poderoso e ainda no corpo de Megumi o deixou ainda mais insano. No entanto, deu pra notar que o Gojo estava levando a vantagem em uma boa parte da luta. E claro, não tinha problema nenhum pra mim o Satoru perder, mas desse jeito, pô, Gege Akutami, tu tá de sacanagem, meu irmão. Igual eu vi muitos falando que isso certamente era o propósito do autor, tirar o Gojo de cena, beleza, mas que pelo menos fizesse isso de uma forma mais impactante. Tipo, continuassem a luta naquele estado em que os dois estavam, e em um momento crucial, o Gojo, ao perceber que iria perder, dissesse algumas palavras legais ou até mesmo desse um jeito de avisar a galera a forma como eles poderiam derrotar o Sukuna, se despedindo de certa forma dos seus alunos. Mais ou menos como Jiraiya fez em Naruto, embora que na época muitos não gostaram de ver ele indo de base. Na minha opinião, a morte do Jiraiya foi algo bem construído, pois naquele momento ele descobriu que um de seus alunos, que na sua opinião seria o garoto
da profecia, havia trilhado um caminho completamente diferente para piorar do lado do mal, e também descobriu que o Naruto seria o responsável por salvar o mundo. Sem contar que, além disso, ele conseguiu contar o segredo que o Pain, ou melhor, o Nagato, escondia. E se tratava que o verdadeiro não estava entre eles, morrendo, mas cumprindo completamente a sua missão de forma incrível. Porém, já aqui em Jujutsu Kaisen, o Gojo tava lá sorrindo, praticamente acreditando na vitória, pois era o que todos havíamos pensado. E claro, do nada é cortado ao meio, sem mais nem menos, e o problema é que ainda tem gente que concorda e apoia dizendo que isso foi bom. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? É claro que a gente, fãs da obra, não podemos fazer nada a respeito. Se essa foi a decisão do autor, teremos que aceitar. Porém, dizer que aquilo foi bom e que tudo foi perfeito é loucura. Ah, mas alguns podem falar, mano, mas em Jujutsu Kaisen as coisas são assim mesmo, eles matam os personagens sem mais nem menos, é só acostumar. Meus amigos, não é bem assim não. Olha o Toji mesmo, quando o Gojo matou ele, antes de ir de base ele fala que seu filho iria ser vendido para o clã Zenin e que ele pudesse fazer o que quiser. E por incrível que pareça, essas palavras do Toji foram mais que suficientes para o Gojo cuidar do Megumi e não deixar que ele fosse parar nesse clã. Deu pra notar que as últimas palavras antes de morrer tiveram um peso de certa forma na obra. E claro, além do Toji, o Jogo, antes de ir de arrasta pra cima, tem uma conversa bem legal com o Sukuna, onde o Rei das Maldições chega até mesmo a elogiá-lo, chamando de forte. Numa cena que até mesmo o Jogo se emociona e claro, teve um fim, mas com um final legal. Sem contar em vários outros, como Nanami e também o Mahito, que antes de ser absorvido pelo Kenjaku, passou por um momento de muito terror contra o Itadori. E claro, até mesmo o Toji novamente, quando ele aparece e descobre que seu filho não havia sido vendido para o clã Zenin, mostrando que sim, Jujutsu Kaisen sabe muito bem construir as mortes de personagens legais e com um fim adequado. Mas parece que com um dos principais eles esqueceram completamente disso. Ah, mano, mas aparece uma cena do Satoru Gojo em um plano espiritual conversando com o Geto e os outros que morreram, explicando tudo o que aconteceu. Ah, cara, realmente aquilo pra você foi legal? Deu pra fechar a morte do honrado com estilo? Se foi, beleza, porque pra mim merecia muito mais e o autor deixou muito a desejar. Mas claro, talvez também o motivo disso seja uma possível volta do Satoru Gojo, pois faltam apenas 2 capítulos para essa obra acabar e deu pra notar que a maioria das pessoas estão vivas, restando apenas ele voltar novamente. Na minha opinião, seria insano ver o Gojo novamente, porém acho bem difícil disso acontecer. Mas é aquilo, né? Vai que o autor resolve trazer o mais forte de volta. O Gege é imprevisível e a obra já está chegando no fim mesmo. Seria uma boa dar aquela animada nos fãs nesses capítulos finais. E claro, galera, por fim, lembrando, né? Tudo aqui não passa da minha opinião. A obra em si foi insana, eu adorei tudo. E a luta do Sukuna contra o Gojo é a minha favorita, só o fim dela mesmo que deixou a desejar. Mas e aí, vocês queriam ver novamente o Gojo na obra ou não? A forma como ele morreu foi bem feita e não seria mais necessário que ele voltasse? Comente aqui e deixe a sua opinião pra gente dialogar. Ah, não se esqueça de deixar o like e claro, pra ajudar a gente, se inscreva aqui também no canal, ative o sininho pra não perder nada. Vocês são incríveis, tchau!